todo mundo querendo que o governo angarie financeiramente, que gaste cada vez menos, e aí vem os aposentados e vão tirar dinheiro. Não vamos tirar nada, isso é nosso. Isso nos foi tirado. E nós estamos dando 10 anos para essa devolução. Olá! Neste episódio, nós vamos falar sobre o fim da contribuição previdenciária para servidores aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal. Vamos falar sobre a PEC 55/2006 e esse apensamento da PEC 06/2024 para a PEC 555/2006. Quais são esses impactos, por que isso realmente aconteceu e essa luta pelo fim da contribuição previdenciária que já dura mais de 20 anos. E o nosso convidado desta edição é o professor Vanderlei Carraro, que representa a Durga Sindical e o Proifes Federação no MOSAP. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, prazer estar conversando com todos e sobre esse assunto. É um belo tema. É um belo tema. E antes nós vamos começar com a autodescrição. O meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, tenho umas mechas mais claras, estou vestindo uma blusa vermelha, uma calça jeans e uma bota marrom. E eu peço a gentileza que o professor também faça a sua autodescrição. Muito bem, sou o professor Vanderlei Carraro, professor aposentado da Escola de Enfermagem da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho 73 anos, sou branco, olhos esverdeados, como a minha neta diz, e estou com uma roupa calça ali e um pouco bege, um pouco marrom, umas faixas brancas, vestido. Obrigada, professor. Então, recuperando este histórico do fim da contribuição previdenciária para os servidores aposentados e pensionistas, porque depois de as pessoas trabalharem uma vida toda, ainda tem essa taxação. Professor, o que isso impactou na vida das pessoas? Por que surgiu essa luta? Gostaria que o senhor recuperasse essa PEC 555, que pede essa extinção da contribuição previdenciária. Bem, eu acho que temos que colocar uma frase importante que, para destacar, é o único país do mundo que isso aconteceu e continua acontecendo. O que significa? Todos os trabalhadores, após o seu tempo de trabalho legal, fazem a sua contribuição e, ao se aposentarem, essa contribuição previdenciária ela fica encerrada. E assim estavam todos os servidores públicos federais, até que um dia, até parece uma história isso, até que um belo dia de dezembro de 2003, em nome de uma falta de recursos em caixa do governo federal, onde que não conseguiria entrar no outro ano, no próximo ano, para saldar as suas dívidas, precisava fechar um saldo positivo em 2003. Tudo tinha se esgotado, segundo o governo federal. Então, numa reunião que até hoje não está esclarecida, foi dito qual a forma mais rápida, que menos reação teria a curto prazo e que entrasse um valor suficiente para iniciar 2004 com dinheiro em caixa no governo federal. Tributar os aposentados e pensionistas. Como era final de 2003, as pessoas dormiram sem tributação e acordaram sendo tributados. O que significou isso? É como se as pessoas voltassem a trabalhar, como se as pessoas voltassem a contribuir.
E, após passar do susto, para que houvesse um pequeno alívio, logo que se buscou informações junto à Fazenda, junto ao governo federal, foi colocado que isso era uma coisa transitória, momentânea, com começo, meio e fim, que nós não nos preocupássemos. Na época eu estava na ativa, eu nem era aposentado na época, mas a gente já ouvia esse assunto. Eu estava acompanhando. Exatamente. Bom, como todos sabem, estamos aqui há quase 21 anos depois. Esse transitório e esse momentâneo não foi verdadeiro. Pô, o que acontece com isso? Quando, após 3 anos de reuniões, perguntando quando é que iria terminar com essa tributação, o Supremo Tribunal Federal, que ninguém de nós sabia, que havia sido consultado pelo governo federal, se o ato de tributar os servidores públicos federais aposentados e pensionistas teria amparo legal junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí, então, nós recebemos a punhalada, como se diz, legal. O Supremo Tribunal Federal disse que sim, era uma conduta que poderia ser tomada pelo governo, teria o respaldo, e assim foi. Então, tendo o respaldo do Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? Não só os 3 anos já haviam se passado de tributação, como continuaram até hoje. Mais perverso ficou porque os governadores, principalmente, e os prefeitos depois, ao ficarem sabendo que o governo federal, numa canetada, conseguiu esses recursos, eles também começaram a aplicar isso para os servidores públicos estaduais, e os prefeitos começaram, através de suas câmaras, a aprovarem a tributação aos aposentados do serviço público municipal e pensionistas também. Dando uma hora para outra, o caixa do governo federal, o caixa de vários estados, porque alguns estados se omitiram, ou melhor, pensaram e não tributaram aposentados. Paraná foi um dos estados que não concordou em que o advogado e que o aposentado e o pensionista pagassem uma conta que não era da sua responsabilidade. Bem, parece uma história, não é? Em 2006, quando se percebeu que as tratativas daquele jeito não dariam resultado, não conseguiriam modificar o fim para essa tributação, então, o que se fez? Uma PEC, porque é assim que parece que as coisas acontecem. Aí surge, então, uma das coisas que ficou muito famosa nessa questão da tributação, a PEC 555 de 2006. O que dizia e o que diz essa PEC? Porque ela existe até hoje. Ela diz que é injusto o que aconteceu, que isso não poderia ter acontecido, que haveria outras formas do governo federal resolver a sua questão financeira e que essa tributação cessaria no mês seguinte após a aprovação desta PEC. Ela era curta e grossa. Ela não dava margem a nada. Ela dizia que tinha que ser extinta esse veneno junto aos aposentados e pensionistas do serviço público. E já aí não mais se falava só em federal. E qual era o percentual, professor, dessa taxação previdenciária? 11%, 12%, tem uma variação muito grande, principalmente quando envolve federal, estadual e municipal, cada um com as suas legislações próprias e específicas. Bem, no caso dos federais, chegaria a quanto? Chegaria até 14%. 14%. Isso, nós temos,
Para terem uma ideia, algumas pessoas perguntam, o que significa hoje no contra-cheque? O que aparece hoje no contra-cheque dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais? Nós temos desde R$150 por mês até R$5.000 por mês, dependendo de quanto a pessoa tem o seu salário. Então, as pessoas dizem, não, mas os aposentados e pensionistas do serviço público e federal, eles gostam de colocar muito isso, já têm muitos privilégios, ganham salários astronômicos. As pessoas não se dão conta que com essa taxação, pessoas com 2 salários mínimos e meio, 3 salários mínimos, que é mais de 60% das pessoas envolvidas nessa taxação, é o remédio que não está sendo comprado. Porque R$150 para eles de tributação, 200, 300, é o que gastam hoje de medicamentos que poderia ser adquirido. Então não é os ricos, como alguns falam, dos aposentados, por que não podem continuar ajudando o governo federal com essa tributação? Tem um prejuízo grande. Claro. E, bom, o que acontece? A PEC 555 estava andando muito bem, passou por todas as comissões, comissão especial, comissão de justiça, aprovada. Foi uma das PECs mais favoravelmente votadas dentro do Congresso. E chegou ao ponto de ser colocada em plenário para voto. Vejam só, nós iríamos conseguir uma aprovação em 2010, era o que quase mais chegou próximo disso, para colocar em plenário, e aí sempre tinha uma desculpa. E olha que de 2003 até 2010, quantos governos passaram? E todos alegavam, mas é um recurso que não pode ser deixado de uma hora para outra de entrar nos caixas do governo. Os aposentados e pensionistas precisam continuar dando a sua contribuição. Pior do que isso tudo, o que veio nos trazer a história? O balaio das maldades, chamado. O balaio das maldades vieram as reformas. Essas reformas foram desconfigurando a própria PEC 555, tornando-a incrivelmente pronta para ser aprovada ou pronta para ir em votação de plenário, se tornou, pelas mudanças e pela reforma dos governos, de todos os governos, se tornou uma PEC inconstitucional. Então, não adiantaria colocar mais em votação a PEC 555 em plenário, porque se fosse aprovada, ela se tornaria inconstitucional e aí ela perderia todos os seus efeitos. Então, qual foi a estratégia? E desde esse momento, o MOSAP, que é o movimento que representa a união de todos os servidores, melhor, de todas as entidades que representam servidores públicos federais, estaduais e municipais, aposentados e pensionistas. Essa entidade, o MOSAP, começou então a pensar novas estratégias. E aí começaram a entrar entidades fortes, o nosso PRUIFES, a nossa entidade da DURGS aqui, já começaram a se movimentar e fazer protagonismo nas reuniões dentro do MOSAP, junto com os sindicatos dos fiscais, assim de Receita, assim de Justiça, todos os sindicatos que vocês possam imaginar que tenham aposentados e pensionistas no serviço público. E aí foi feito o quê, então? Ou nós desistiríamos, que era uma das possibilidades, ou então nós faríamos a vacina de uma PEC que se tornou inconstitucional. O que significou isso? Nós fomos ao Legislativo, fizemos uma consulta e o Legislativo nos disse que uma nova PEC ser construída. E para nós isso significava um martírio,
mas tudo de novo, falar tudo de novo, escrever tudo de novo, nós não queríamos mais isso. Nem seria uma atualização da PEC, seria uma nova PEC. Exatamente. E o pior disso tudo, e não é dramalhão, começaram as pessoas daquela época, né? As pessoas envelhecem, são aposentados e pensionistas. Então, o nosso maior constrangimento é que quando aconteciam as reuniões lá no Mozap, em Brasília, às vezes vinha a lista dos que já estavam falecendo. Então, aquilo nos fazia mal para a gente, porque as pessoas não conseguiram em vida reverter uma situação onde eles não tiveram, não foi lhes dado arma nenhuma para lutar contra. Bom, então, qual foi a solução tomada? Foi de que tinha que se construir uma PEC que tivesse a mesma natureza do que a PEC 555, inconstitucional com as reformas, mas tendo conceitos de mesma natureza. Quer dizer, esta PEC 6, então, a nova, de 2024, ela veio tornar constitucional princípios da PEC 555 que haviam sido desnaturados com as reformas dos governos. E esta PEC 6, principalmente, fez a grande mudança, onde de que, enquanto na PEC 555 de 2006, a tributação cessaria numa tacada só, a PEC 6 de 2024, ela dá 10 anos para o governo federal terminar com a tributação. A partir dos 66 anos até os 75, que significaria a expulsória hoje no governo federal. E isso aí era um presente, vamos dizer assim, que nós achávamos de dar aos governos, como aquele sistema antigo do BNH, quando pagávamos apartamentos 30, 40 anos. Né? Nunca um governo teve a chance de, por 10 anos, poder quitar com uma dívida que teria. E aí, então, com esta PEC pronta, toda ela poderia ser o quê? Ou faria toda a tramitação dentro do Congresso, ou, com esses princípios sendo conceitualmente próximos à PEC 555, ela poderia, legalmente avaliada, ser juntada, casada, acoplada, apensada. Daí que vem o famoso apensamento da PEC 6 de 2024 à PEC 555 de 2006. Elas andariam juntas se um apensamento fosse aprovado. Bom, nós conseguimos 280 assinaturas de deputados que deram aval à PEC 6, coisa que nem nós imaginávamos que teríamos força de conseguir isso. Mas isso foi a primeira etapa, a criação da PEC 6, essa que dá 10 anos ao governo para acabar a tributação. E se iniciou a partir dali o quê? Uma nova luta junto aos deputados para que eles fizessem os requerimentos de apensamento da PEC 6 à PEC 555. Quando nós levamos esse assunto ao presidente anterior da Câmara dos Deputados, o deputado Lira, eu não sei se ele estava num dia cômico ou num dia, eu não quero qualificar. Mas na reunião ele disse, olha, para esse assunto aqui poder ter características de nós levarmos em frente esse pleito de vocês, mas no mínimo tem que ter aqui 300 requerimentos. Quando ele falou aquilo, eu me recordo que uma das pessoas se virou para o assessor parlamentar que estava dentro e perguntou, tem alguma norma, legislação exigindo no mínimo 300 requerimentos?
para uma PEC ser apensada? E aí a resposta veio na hora. Nenhum requerimento precisaria se o presidente da Câmara colocasse em plenário. Isso foi um pedido que ele colocou. Claro que depois, no cafezinho, se entendeu que foi um pedido que os mais experientes colocaram. Era um pedido para nunca ser conseguido finalizar. Quando uma PEC, quando um pleito de apensamento vai conseguir 300 assinaturas para trazer para cá? E aí, então, se iniciou toda uma peregrinação. Sim, colocar em dúvida o poder de mobilização dos aposentados com a sociedade. Esses velhos não... Exatamente, esses velhos não vão ter força, esses velhos vão ter que ter... É um período em que essas viagens têm que ser feitas, principalmente nas viagens para Brasília, caríssimas em passagens, né, em mobilizações, mas não teve problema. Mozap, mais uma vez, juntando as entidades e, mais uma vez, colocando que sempre que haviam os encontros, entidades como o PROIFES, a DUFRE, Sindical, Sindicato da Receita Federal, Sindifisco, Sindilege, eu não vou citar aqui, vou esquecer vários, tá? Mas são mais de 200 entidades que começaram a se sentir comprometidas a conseguir o que parecia impossível. Então, nós, em questão de 1 ano e pouco, vamos chamar assim, nós estamos com 308 requerimentos até ontem, não tem o balanço de hoje. Temos 308 requerimentos, 308 deputados, de todos os partidos. Não há nenhum partido contra, todos os partidos. Nem todos os deputados, são 500 e poucos deputados, mas 308 disseram sim ao requerimento. Mais da metade. Mais da metade. E nós pretendemos ainda chegar aos 320 e poucos, com certeza até mais uns 20 dias. Porque aí nós já estamos pensando no quê, Simone? Estamos pensando que vamos vencer esse apensamento e depois do apensamento aprovado, não termina aí. Não acaba aí a tributação sobre os aposentados e pensionistas. Aí vai ser a luta... Pela votação. Pela votação. E aí, então, se nós já temos 320 e poucos requerimentos, são 320 e poucos votos, esperamos nós, na Câmara dos Deputados. E já começamos a mobilizar os senadores, que esse assunto depois vai para o Senado. Então, essa semana todos os aplausos, todas as pessoas dizendo grande vitória. Não há vitória nenhuma. Nós estamos cumprindo, vamos dizer assim, uma solicitação que já entregamos para o atual presidente da Câmara dos Deputados. Cumprindo etapas até chegar no objetivo final. Exatamente. E então a gente espera que até o 1º de agosto, começo de agosto, o atual presidente da Câmara dos Deputados, ao receber a bandeja dos 300 e poucos requerimentos que já vamos ter em mãos, ver qual é a posição que ele vai ter. E com certeza esperamos nós que não se tenha mais algum pedido impossível de ser cumprido, né? Os próprios deputados da base do próprio governo de hoje colocam que é um assunto que não tem mais por que esperar. Foi feito, e eu só quero lembrar a todos, que quando nós fizemos essa reivindicação, no começo, lá em 2006, 2007, que começou uma luta mais forte, havia uma pergunta que nós não conseguimos ter a resposta na ponta da língua.
mas, afinal de contas, qual é o impacto financeiro que vocês vão provocar no governo com o final da tributação? E nós não tínhamos, porque esses dados não são assim, tu abre um livro, uma janela e esse dado está aí. Mas nós contratamos, na época, um profissional que foi assessor parlamentar por muito tempo, que tinha acesso a todas as casas possíveis do governo federal que tivesse esses dados econômicos e autuariais. E aí foi feito um trabalho por faixa etária, quantos aposentados teriam, que estariam nesse lote, o que significaria financeiramente isso no primeiro ano, no segundo ano, até completar os 10 anos. E todo aquele impacto que eles falavam, meu Deus, 10 bilhões, vocês vão acabar com o governo federal. E nós, então, naquele estudo publicado, e até hoje, ninguém do governo federal disse está errado, houve falha, todos concordam com os dados feitos e publicados, se tornou uma prestação irrisória comparado ao que se iria perder numa tacada só, como se diz. Então, nós temos todos os elementos, não só sociais, emocionais, psicológicos. Nós temos a questão autuarial, técnica, comprovando que a Previdência nunca foi o déficit que foi dito, nem nós, nos aposentados, quebraríamos um governo ao ser acabada essa contribuição. E também nós estranhamos muito, eu espero não estar sendo cansativo para quem está ouvindo, mas também nós aprendemos a entender coisas que nós nem imaginávamos. Por exemplo, estes dados que nós estávamos conseguindo poderiam ser colocados pelo governo que, a partir do momento que fosse aprovada esta PEC 6, o governo deixaria toda a vida de receber o que hoje recebe com a taxação. E aí, o que nós começamos a mostrar? E foi uma coisa positiva, tamanha foi positiva que surgiram requerimentos nos últimos 30 dias, como a gente nunca imaginou, de rapidez. Por quê? Porque se mostrou que a partir de 2014, com as reformas acontecidas, administrativas e da Previdência principalmente, todos os servidores aposentados já estavam com outras formas trabalhistas, o Funpresp entrou aí. Então, até 2014, para trás, para o passado, é que envolve esse valor autuarial. De 2014 pela frente, não existe mais isso. Tá? Então, não é uma perda eterna de dinheiro que o governo tem com o fim da tributação. É para aquelas pessoas que foram contempladas e que vai zerar quando completarem 75 anos de idade. Então, quem entrou lá em 2010, 2011, não tem nada que ver com isso, ele já tem sua forma de tributação, não tem nada que ver com esse grupo. Quando este manual foi mostrado aos deputados, com os dados autuariais, o que eles fizeram? Chamaram os seus assessores, né? A maioria deles fez isso. E os assessores disseram, mas eles têm razão, nós não temos como contestar isso. Né? Bom, então, assim, era um número que existe, que ele não é eterno para o governo, né? E que agora a vontade política é que poderia, né? E sabemos que é um momento difícil que estamos passando no país, não só aqui no Brasil, nós sabemos que essa fase agora de negociações dentro do Congresso, né, onde que se fala que o governo tem que gastar menos e arrecadar mais, né? E aí vem o assunto dos aposentados, puxa vida, parece uma contramão, né? Todo mundo querendo que o governo angarie financeiramente,
que gaste cada vez menos, e aí vem os aposentados e vão tirar dinheiro. Nós não vamos tirar nada. Isso é nosso. Isso nos foi tirado. E nós estamos dando 10 anos para essa devolução, com um número que é fechado. Ele não é eternamente retirado. Tá? Então, a gente acha que no encontro nacional do Mozap em outubro, provavelmente dia 14 ou dia 15, não está ainda definido, nós queremos lotar aquele plenário Ulisses Guimarães, como já fizemos em outras vezes. Está se esperando acima de 10 mil pessoas envolvidas em Brasília, velhos de cabelo branco e velhas de cabelo branco, e pensionistas também. Nem que a gente faça as vaquinhas para que se consiga levar. Nós já vamos começar agora, em setembro, a fazer visitação em aeroportos, mostrando, entregando, panfleteando de cabelos brancos, só reforçando a importância que é esta PEC 6. Se nós pegássemos 3 emendas parlamentares por ano, elas pagariam isso aí. Então, mais ou menos, vamos dizer assim, estamos chegando numa etapa do caminho do fim da tributação, porque no fim é esta a meta, esta é a missão do Mozap e das entidades como o PROIFES, a nossa DUFER sindical, de que se faça justiça. O que foi prometido durar 1 ano, depois 3 anos, depois 8 anos, estão em vigência. Há 21 anos, vivos e mortos continuam sendo tributados sem estarem trabalhando. E esperamos e estamos torcendo para que haja o que a gente sente falta nisso. Aonde estão aquelas pessoas? Aonde estão aqueles assessores dos políticos? Aonde estão aqueles assessores da presidência da República, dos ministros, que sentam ao lado e se faz aquilo que se fazia antigamente, as avaliações políticas? O que significa esse grupo de velhos e velhas? Os dados que nós temos oficiais é que isso envolve em torno de 20 milhões de pessoas. O que é 20 milhões de uma eleição presidencial? Isso é importante. Ah, mas Vanderlei, tu está dizendo de que se o governo acabasse com a tributação, poderia então ter esses votos? Eu não sei se vão ter esses votos, mas eu me imagino, se eu fosse, olha bem. Mas não é só o voto do aposentado, tem toda a família do aposentado, claro. Tem todo um conjunto de pessoas que convivem. Esses dias eu ouvi, Vanderlei, isso é um sonho de vocês, porque os funcionários públicos ativos, os que estão nativos, nunca vão dar força para vocês nisso aí. Porque vocês são os privilegiados, como alguns dizem. Tá? E aí eu estava me lembrando que dia vão chegar nisso. Não só como vão chegar a se aposentar, como esses que estão, por exemplo, com o FUNPRESP. Gente, ponham na internet, para eu não dizer outra coisa, e vejam quantos deputados já estão com projetos ou com tentativas de emendas para o FUNPRESP acabar com o objetivo que é atual hoje. O FUNPRESP é um dos maiores arrecadadores, ótimo, financeiro que se tem. E já tem gente com vontade de mexer no FUNPRESP. Como mexer no Montepio Família Militar? Como mexeram? Quantos planos previdenciários foram boicotados, roubados, banidos ao longo da história? FUNPRESP é o próximo.
Se nós não estivermos atentos a isso, e o MOSAP e a PROIFES, principalmente o PROIFES e as nossas entidades como a DUFRE sindical, preocupados, porque os ativos podem, amanhã, ter essa perda. O que significa essa perda? Já tem elementos no Congresso dizendo que essa história do servidor pagar 50% e o governo pagar outros 50% para fins de aposentadoria lá na frente, que é muito dinheiro de ser para o governo, que poderia ser 20%, ser 30% e passa o resto para a questão privada. Vocês acham que nada contra Itaú, Bradesco, e eu vou citar todos aqui, tá? Não teriam interesse em pegar essa fatia? Então, o assunto hoje da PEC 6 não é só para esses aposentados e pensionistas. Ele já vai ser uma vacina para tentativas futuras de coisas parecidas. Foi colocado na última reforma, para quem não souber, foi colocado que se o governo estiver com dificuldades financeiras, ele poderá taxar todos os aposentados e pensionistas de qualquer época, não só essa que nós estamos falando da PEC 555 e da PEC 6. Então é um assunto que não está terminando com... Não se esgota. Não se esgota. Então a gente tem certeza o quê? Que estamos próximos, Simone, de algo que vai restabelecer uma justiça do passado, que continua no presente, mas que ela olha para o futuro também, porque ela vai estar prevenindo coisas que são os famosos balaios de maldade, né? Então eu estava formulando uma frase, e os meus 73 anos às vezes me desviam, mas o meu sonho é que ainda nesse governo, porque por coincidência em 2003 é esse governo que estava no governo, né? Não para culpá-lo, não é isso. Talvez lá naquela época teve as suas pressões, teve os seus movimentos, foi encontrada esta solução, né? Mas eu sonho de ver esses assessores fazerem avaliação política próximo ao governo federal, aos ministérios e ao presidente da República e dizer, olha, vamos restabelecer essa justiça. Vamos mostrar que os aposentados e pensionistas, com a PEC 6, está permitindo ao governo 10 anos de fôlego para poder saldar essa dívida. É uma dívida pontual, ela tem começo, meio e fim, ela não é ad eternum. E o que esses 20 e poucos milhões de aposentados e pensionistas, mais os familiares, eles não vão reconhecer isso? Seja no voto, seja nas campanhas. Né? Imaginem isso para a oposição. Então, é um assunto que eu sinto falta das pessoas fazerem avaliação política. Nós estamos falando de avaliação de coleta de requerimentos. Nós velhos sabemos fazer isso. Mas é uma conscientização muito maior. Exatamente. Sentar e ver, né? Reconhecer o momento difícil que o país atravessa, a gente não pode esquecer isso, né? Esse embate entre os poderes, né? Essa polarização que eu não quero nem tocar nesse assunto aqui, né? Um ano de 2026 que está na nossa cara, que vai definir futuros e futuros, né? Então, nós não queremos transformar o assunto da PEC 6, Simone. Nós não queremos transformar a tributação encerrada, e vamos conseguir fazer isso, sim, mas não para colocar nas manchetes a culpa de um governo, não é nada disso. Nós só queremos que hajam pessoas inteligentes que façam avaliação política, que compreendam que passo é esse, que vem num momento difícil, volto a repetir, onde tudo se quer arrecadar e não se gastar, e como é que entra esse assunto dos aposentados e pensionistas num momento difícil como estamos passando. Mas isso não pode permitir que eles sejam surdos
sejam surdos as pessoas, pelo menos as que fazem avaliação política. Então a gente acredita nisso. A gente acredita que aquilo que o deputado Lira achava que ia ser uma coisa impossível, não está sendo impossível, não. Talvez nós não tenhamos todos vivos os aposentados e pensionistas que estão até hoje aguardando o fim da tributação. Mas os que estiverem aqui vão fazer tudo que for necessário e legal para mostrar que o tempo já acabou para isso há muito tempo, que nós não vamos acabar com caixa tributário nenhum, certo? Tem as famosas frases que nós estamos ouvindo em Brasília, que nós devemos participar da marcha de taxar os mais ricos, os super salários, e quem sabe isso aí vai pagar os aposentados e pensionistas na tributação. Nós vamos para a rua, nós vamos para esse movimento contra os super salários, etc., mas não para pagar a conta dos aposentados. Nós vamos porque tem que ser feito isso politicamente. Mas não dizer que esse absurdo que foi feito com os aposentados e pensionistas, essa tributação, esse confisco, esse roubo, ele não vai ser pago com a taxação sobre A, B ou C. São coisas diferentes. Nós concordamos com esse movimento, mas não vamos fazer isso agora como resolvam os super salários primeiros para depois resolver a taxação dos aposentados. São lutas diferentes. Professor, a nossa conversa estava muito boa, são informações muito enriquecedoras, é uma luta que não se esgota aqui, tem muito pela frente. Nós aqui da Durg Sindical, do PROIFES, né, o MOSAP, nós acompanhamos bastante essa pauta, desejamos sucesso e que realmente, né, acabe essa contribuição aí que vai ser com certeza ao longo prazo. Então quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Para mim foi um prazer. Nós não falamos só em nome dos aposentados e pensionistas, isso quero deixar bem forte e bem claro. Os que estão trabalhando ainda na ativa, isso também é para vocês. O balaio de maldades não depende do governo que está ou dos que virão. E a briga dos três poderes atualmente é uma amostra disso. Então agradecemos essa oportunidade, nos colocamos à disposição e juntos com a sociedade, junto com todos os trabalhadores, nós esperamos estar cumprindo aquilo que os aposentados e pensionistas e seus familiares e a sociedade espera de nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos novamente. E para você assistir o videocast é muito simples. Acesse o nosso canal de YouTube da Durg Sindical, se inscreva, deixe seu joinha. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.